com um desafio gigantesco diante da pandemia. Alguns negócios também foram alavancados, estimulados na área de saúde, aumento de faturamento por conta desse problema todo, porque a demanda cresceu muito, e algumas situações em particular requer um atendimento especial humanizado. O nosso tema hoje de live é a saúde da mulher na pandemia, o aumento das consultas virtuais em consultório. Para isso, nós convidamos uma médica que é especializada na área, que faz parto humanizado e atendimento virtual também das consultas e presencial, que é a doutora Keliane Duarte. Ela é obstetra, médica ginecologista obstetra, e conversa com a gente agora de Teresina, no Piauí. Doutora, muito prazer em recebê-la aqui na nossa live. Olá, tudo bem, Virgínia? Um prazer é meu, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre o que tem acontecido nesse um ano de pandemia. O que aconteceu? A gente passou por muitas mudanças. Inicialmente tudo fechou e aí cada lugar teve que adotar seus protocolos, como que a gente vai fazer, como que vai prosseguir. Tem consulta que é realmente essencial, tem que ser presencial. Tem consulta que dá para a gente fazer por via remota, né, que a gente é auxiliado pela telemedicina. Então, como é que a gente está fazendo? Tem realmente consultas, como por exemplo o pré-natal, é coisa que não dá para parar, mas principalmente no início, que são consultas que nem toda consulta tem solicitação de exame, tem aquele exame físico, tem aquela paciente que não tem nenhuma comorbidade, é um pré-natal de risco habitual, a gente consegue, auxiliado pela ferramenta da telemedicina, para fazer essas consultas. Bem como as consultas ginecológicas de rotina, quando a paciente não tem uma queixa específica que precise claramente do exame físico. Lógico, a gente perde um pouco, porque o exame físico é muito importante, é o que vai complementar com a gente a nossa avaliação. Mas nesse momento é uma ferramenta que nos ajuda bastante e vem sendo muito útil, muito eficaz para tentar diminuir esse fluxo, essa circulação de pessoas. Os atendimentos presenciais, eles vêm tentando ao máximo ser por hora marcada, para evitar, aqui no consultório eu evito ao máximo o contato até de uma paciente. Quando a paciente seguinte chega, a anterior já está saindo, já saiu, então elas não ficam naquele ambiente de recepção por muito tempo, então é muito importante também que as pacientes a gente sempre confirma com elas para não atrasarem, para manterem a pontualidade, que tudo isso vai ajudando a gente, sempre lembrando de todos os cuidados, né, mantendo os dispensers de álcool gel, o uso de máscaras, tudo isso a gente vem reforçando. Doutora, agora esse aumento que eu falei inicialmente, na margem, pela sua experiência de consultório, de 30% da teleconsulta, se a doutora acha que isso pode crescer, isso vai se manter ou vai diminuir em relação à medicina em geral, não só na sua área? Então, a telemedicina, né, é uma coisa que já vinha sendo discutida há um tempo e a pandemia veio para afirmar isso, porque ela realmente tem nos ajudado bastante. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar, que não vai sair, não vai deixar de ser usada com o fim da pandemia. E, na verdade, assim, há muito tempo a gente já utiliza de outra forma. Por exemplo, a gente que é médico sempre tem um paciente que manda um WhatsApp, liga para perguntar alguma coisa, alguma dúvida. Então, querendo ou não, já é uma prática que existia. Só que com a telemedicina, ela veio e ela fica numa coisa formalizada. Ela se formalizou, porque eu tiro aquele meu tempo, aquele meu turno, eu tô lá só com você, conversando com você, fazendo uma anamnese bem feita, fazendo toda essa consulta, que querendo ou não é a mesma coisa que a gente faz no consultório, relembrando, sem a parte do exame físico, mas que ajuda bastante. E muita gente confunde. É diferente, por exemplo, de eu mandar um WhatsApp, estou sentindo isso, o que é que eu posso tomar? Não é isso. Telemedicina não é isso. Tem todo um roteiro a ser seguido. Você vai consultar aquela paciente igual você faz a história inteira no consultório. Então, acho que é uma coisa que sim, que veio para ficar e que não vai embora depois que a pandemia passar, não. Entendi. Seu diagnóstico aqui deve até crescer, né? Doutora, e como é que é esse atendimento para uma grávida em período de pandemia? Que ela já vem com muito estresse, ela já vem numa pressão enorme de Covid, depois reinfecção no mundo. As pessoas próximas também ficam da família em situação de tensão, e ela fica indo para as consultas presenciais.
o atendimento, até a hora do parto? Como é que é todo esse processo? O que é feito para amenizar tanto a questão do risco à Covid, como a parte psicológica da paciente? Bom, então eu acho que assim, nunca se falou tanto em saúde mental, né, como a gente vem falando durante esse período. E assim, a gente sempre tenta ao máximo tranquilizar essa paciente. As grávidas, elas são grupo de risco, porque a gente tem percebido que quando elas são acometidas pela Covid-19, é um grupo que tem uma chance maior de complicação. Então, as grávidas, em sua maioria, as que podem, estão afastadas do trabalho, foram remanejadas de função, estão exercendo suas atividades de outra maneira, justamente para tentar resguardá-las, porque o risco do contágio, e se contagiadas, né, se infectadas pela Covid-19, tem um risco maior de complicação. Então, durante as consultas de pré-natal, a gente sempre reforça a higiene, lavagem de mãos, uso de máscaras, distanciamento social, a questão do não receber visitas, evitar ao máximo, assim, conviver com as pessoas de casa, com todos os cuidados. No consultório, mesma coisa, a consulta, ela é por hora marcada, não é por ordem de chegada, que elas ficam se aglomerando na recepção, ela vem, ela rapidinho entra, é atendida, não demora muito, sempre mantendo esse distanciamento, uso de máscaras. Muitas chegam para a gente aqui no consultório de face shield, então tudo isso a gente vem observando e reforçando com elas esses cuidados. Doutora, nesse período todo, a gente sabe que ao mesmo tempo que existe aí um alarde muito grande a respeito de dissolução de casamentos, muitos divórcios no Brasil, a gente viu também muita mulher engravidando, né, que já teve filho na pandemia, que engravidou no início da pandemia, e a prevenção, às vezes, nesse tumulto todo, às vezes ficou de lado. Então, eu queria abordar dois temas. As mulheres, muita gente engravidando na pandemia, porque a prevenção ficou um pouco de lado, e a prevenção integral da mulher, que muita gente deixou de fazer exames e prejudicou a saúde. Então, são duas perguntas em uma, tá? Pronto. Então, assim, o que a gente percebeu no começo da pandemia? Realmente teve isso, né? Teve aquelas pacientes que já estavam pensando em engravidar e, pelo risco da pandemia, ficaram com um pouco de medo e adiaram, e aí continuam até hoje. Vou adiar até quando? Porque a gente continua naquele momento de incerteza, porque é o que a gente está vivendo. E querendo ou não, a gente está vivendo um momento que a gente estão aumentando os números de casos nessa variante nova que a gente não sabe. Então, quando as pacientes perguntam em relação a isso para a gente não pode dizer nada com certeza de tempo para esperar, se esperar, mas quando elas perguntam, e aí, eu posso engravidar logo? O que a senhora me orienta? A gente orienta assim, se possível, se essa paciente estiver bem, se a saúde dela estiver tudo certa, se ela conseguir esperar mais um pouco, pelo menos até a gente conseguir não diminuir, mas estabilizar o número de casos que estão aumentando. E, como você falou, né, muita gente engravidou durante o período da pandemia. Foi uma coisa que realmente muitas pacientes pararam de tomar o anticoncepcional por conta, porque ou não morava no mesmo ambiente, não era casada, namorava, e vou parar, vou dar um tempo do meu remédio, enfim, nessa muita gente engravidou. Então, a grande importância do planejamento familiar para a gente seguir, né? E do uso correto das medicações, que a gente não pode tomar um anticoncepcional, eu vou tomar, mês que vem eu paro, no outro mês eu volto, que isso vai aumentando os riscos do uso da medicação. Então, a gente não pode fazer isso. E outra coisa que você perguntou em relação à saúde integral, que foi outra coisa, os exames de rotina, né? A consulta anual. Em março de 2020, quando tudo parou, muita gente estava no tempo de voltar, está completando um ano da minha mamografia, do meu exame preventivo, e deixou por isso, esperou melhorar. E voltou a fazer ou ainda não voltou. Então, assim, de lá para cá já se passou um ano. Se naquela época já estava com um ano, já são 2 sem fazer os exames de rotina. Então, o que a gente vem percebendo também? Que aparecimento, né, aumento de nódulos suspeitos na mamografia, de alterações de exame preventivo. Então, assim, mesmo com todo esse momento que a gente está vivendo, os exames de rotina, eles não devem ser deixados
de lado. Eles devem ser feitos, cada local, cada ambiente está se adequando aos protocolos de segurança para a realização desses exames e dessas consultas da maneira mais adequada possível, para que a gente não deixe passar batido esse tipo de coisa, certo? Compreendo, é uma questão realmente importantíssima, porque, como a senhora falou, doutora, 2 anos dá tempo para acontecer muita coisa, infelizmente, coisas ruins, né, na saúde, se não tiver essa prevenção bem feita e o combate a qualquer tipo de problema no organismo feminino. Eu queria lhe agradecer por esse bate-papo, por essa live, é super esclarecedor toda vez a gente conversar sobre isso, porque é um momento que é preciso esse alerta, né? E esse aumento da demanda nas clínicas, nos consultórios, como eu falei, no Brasil todo, no seu estado também, que é o Piauí, é uma situação que gera, vamos dizer, é bom para a economia, é bom, mas tem um lado da doença que é algo realmente